E esse processo é tão eficiente de captura de matéria para um buraco negro que é mais eficiente que a da fusão nuclear. Caramba! Então, 10% da matéria capturada se transforma em energia radiativa ou jatos. Você tem interesse de gerar de R$8.000 a R$100.000 de renda todos os meses com a profissão considerada a mais promissora no futuro? Então, transforme-se em um programador completo com o pacote Full Stack Master da Dunkey Code. Não perca a oportunidade de investir em seu futuro e sair na frente de todos. Link na descrição do vídeo. O que é um buraco negro, né? Porque ele é um objeto, esse termo tá certo, né? Tem toda essa confusão quando fala disso, né? Porque nomenclatura é um negócio complicado, né? E na astronomia, né? Dá muita confusão, né? Dá muita, né? Ainda mais que a gente representa, né? Sempre como se fosse uma coisa, um buraco num plano e não é, né? Exatamente. Ele é 3D. É um 3D. buraco que a gente se chega de todos os lados e é um buraco ali em 3D. Por conta do... Então, assim, o buraco negro a gente define... O melhor a gente definir o que é uma região. É isso? Uma região no espaço-tempo, né? Formada por massa e energia. Isso, eu gosto de dizer, é uma consequência da gravidade, né? O buraco negro é uma consequência da gravidade. Assim como a gente forma planeta, a gente forma estrela, também forma buraco negro, dadas as condições suficientes para concentrar uma quantidade muito grande de massa dentro de um raio que é o seu raio de Schwarzschild, né? Daí tu tem um buraco negro, e daí o horizonte de eventos, né? Que é um horizonte, mas não é uma coisa sólida, né? É só uma região ali. Do qual nada escapa, né? Nem mesmo a luz. É isso que é interessante falar pro pessoal, né? Porque, assim, o que eu costumo falar é que as analogias, elas são boas, mas elas têm uma limitação. É verdade. Né? Então, quando a gente faz assim... não, imagina que é aquele tecido ali. Cara, tudo bem. Até um certo ponto, vai bem. Vai bem. Mas depois a coisa complica, né? De uma certa maneira... que não tem nem como a gente representar, né? A gente até conversou disso, né, Roberto? Sim. Como que você representa o tempo, né? O tempo é um mistério até hoje, né? A gente não sabe o que é o tempo, de fato. O máximo que a gente consegue entender sobre a entropia é que quando a entropia está aumentando, a gente sabe que a seta do tempo está naquela direção. Mas assim, o que é o tempo, né? E aí representar isso ainda, né? Sim. Aí a gente fala assim, poxa, uma região no espaço-tempo. Aí o pessoal quer ter uma coisa visual. Isso é muito complicado. Sim. E aí... um buraco negro, vamos dizer assim, ele tem tipo uma anatomia, né? Podemos dizer que, né? Como se fosse uma anatomia dele. Uhum. Porque foram descobrindo várias coisas. Um dos primeiros foi o, como que ele chama lá, que eu nunca sei falar o nome dele, Schwarzschild, né? O Karl Schwarzschild. Isso. Difícil mesmo o nome. É difícil pra caramba. Os nomes também, vou te contar. Que ele foi lá e calculou o tal do horizonte de eventos. Isso. Que também não é uma linha, é tudo regiões, né? Sim, é uma região esfera, é o raio do horizonte de eventos de um buraco negro sem rotação. Sem rotação, é verdade. Sem rotação, porque sem se rotação. rodar, se girar... rodar, daí o horizonte de eventos fica achatado. Aí, ó, tá vendo só? Inclusive até da singularidade, né? Interessante. Sim, citar. a singularidade é um anel. Um anelzinho, A singularidade é um anelzinho? Num buraco negro em rotação, um buraco negro de queda. Mas no sem rotação, não. Sem rotação é um ponto. É um ponto. Mas o do rotação, assim, e a priori até teria como escapar, né, do anel da singularidade. Mas que é um anel que tá girando. Então, girou, complica tudo, né? Complica. Mas, por outro lado, dá energia para gerar os jatos, né? Então, é uma maneira de que facilita o surgimento de jatos se tu tem um buraco negro em rotação. Consegue até extrair energia da rotação do buraco negro. Isso mesmo. Então, pessoal, buraco negro é uma região. Aí tem uma outra região que a gente chama de horizonte de eventos. Lá no meio dele tem um ponto, só que não é um ponto, também é uma outra região, né? Seria a região central, que a gente chama de singularidade, que é toda aquela massa concentrada num ponto de volume tendendo a zero. Seria isso, né? Seria isso. Que é onde o Einstein falava, onde Deus fez a divisão por zero. Né? Ele falava desse jeito aí pro pessoal. E fora isso, tem um outro termo que vocês falaram, que é o disco de acreção, né? O disco de acreção é onde tudo acontece. Eu diria assim. É o que a gente consegue ver no caso. É o que a gente consegue ver. Né? Então, o buraco negro, paradoxalmente, né? Tudo some, nada sai de dentro dele, tudo é capturado, mas a matéria, antes de cair, em geral, forma o disco de acreção. Né? E esse disco de acreção começa a esquentar e emitir radiação, e emitir os ventos, jatos,
Então, a gente tem a teoria diz a transformação da energia gravitacional da captura, da queda no buraco negro, em energia luminosa da radiação e jatos. Então, essa é o mecanismo, né? Porque da onde vem aquela energia toda que sai dali do entorno do buraco negro? E esse processo é tão eficiente de captura de matéria para um buraco negro que é mais eficiente que a da fusão nuclear. Caramba! Então, 10% da matéria capturada se transforma em energia radiativa ou jatos. E eu acho que é até interessante citar dos jatos, né? Que muita gente tem a ideia, porque quando a gente faz o esquema, que aí volta esse problema da questão do EZ. Parece que está saindo de dentro, né? É, verdade. Aí acho que é até importante até lembrar que o jato não está saindo de dentro do buraco negro. Nada sai de dentro, porque parece do entorno. Do entorno dele. Do entorno dele ali. É isso mesmo. Porque até quando eu posto o vídeo, mas o buraco negro não emite luz, como que o pessoal vê e tal coisa? Porque aí tem que explicar que vê, na verdade, é esse disco que fica girando, ele fica muito luminoso, emite radiação. E emite em todos os comprimentos de onda, como que é? Sim, inclusive, assim, quanto mais central, emite em raio-x, ali na parte mais central, emite depois no ultravioleta, no óptico, vai um degradê, assim, um decréscimo de temperatura do disco de acreção que vai tornando o comprimento de onda maior, né? Então, vai do primeiro raio-x, depois ultravioleta, depois óptico, depois infravermelho. Vai esfriando, como se estivesse esfriando à medida que se afasta do centro. E o disco no centro ele é plasma, né? Aquele quarto estado da matéria, né? Que é gás ionizado. Tá? Então, e daí, quando chega a temperatura de 10 mil graus, começa a ter recombinação. Daí os elétrons se combinam com os prótons e daí tu tem as linhas de emissão. Caramba! Não, e o EHT também, agora, tanto que a ideia do EHT é ir para menor comprimento de onda, né? Que eles observaram em rádio. Sim, observaram em rádio, mas eles observaram da região central, que também emite em rádio, né? E aí, mas agora eles querem raio-x, né? Eles também querem em outros comprimentos de onda, mas daí é uma questão até instrumental de interferometria, é mais fácil fazer com comprimento de onda grande, né? Do jeito que eles observam. Para combinar sinal de vários observatórios, né? Então, por isso que observaram aquele comprimento de onda de 1 milímetro. Né? Porque eu lembro que quando eu comecei eu queria, meu sonho era mesmo estudar buraco negro. Aliás, eu tenho uma história muito interessante. Não sei se é muito interessante, não. Mas quando eu cheguei na USP lá em 94, quando chegou a internet, chegou junto, eu criei a página blackhole.com. Oh, que bacana! Porque eu queria colocar ali texto sobre buraco negro e tal. Eu comprei o livro do Stephen Hawking logo que saiu, entendeu? Que você lê até um certo ponto também, depois você não entende nada, né? É complicado aquele livro. É pesado, né? Ele ficou muito famoso, o livro, né? Mas pouca gente sabe que depois de um capítulo ali 4 para frente, cara, se você não tem um conhecimento básico... Não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar o pensamento dele, não. E eu conversei com a filha dele, na Campus Party. Conversei com a filha do Stephen Hawking, ela esteve aí na Campus Party dando uma palestra. Conversaste com ela. Conversei com ela, troquei uma ideia com ela. Muito legal, muita gente boa ela. Tá ela e o irmão, né? Acho que tava ela e o irmão. Isso aí. Então eu criei. E o que eu lembrava é que foi um salto assim no estudo de buraco negro quando lançaram o Chandra, né? Que é aquele satélite que é no raio-x. No raio-x, isso. Porque aí parece que ele começou a ver muito melhor a região central. A região central, né? Justamente, E aí o pessoal caracterizava, porque dependendo da energia do raio-x, não, aqui é um buraco negro, né? Ou outro tipo de energia, que é uma estrela de nêutrons, e por aí vai, né? Então, ele foi um dos grandes saltos, assim. Sem dúvida, porque até para a gente fazer um survey de buracos negros no universo, o melhor instrumento ainda é o Chandra, e depois os sucessores, né? Que raio-x, porque se tem aquela raio-x de alta energia, só pode ser um buraco negro. Entendi. Então, é um traçador dos buracos negros no universo, né? O raio-x. Isso aí, esses negócios vão sendo descobertos, né? Você pensar que raio-x é um negócio recente também, né? Na história da ciência, né? Sim, verdade. E aí você não vai descobrir, por isso que é isso, pessoal. Uma coisa vai descobrindo e vai levando a outra descoberta. Então, isso aí é o buraco negro. Aí, alguns só que geram esses jatos, né? Não são todos, né? Sim, e também a gente está aprendendo agora que tem evolução, né? Então, tem fases que tem o jato sendo emitido, daí está relacionado com o campo magnético. O campo magnético se anula, daí depois gira mais um pouco, aumenta de novo. É que nem o ciclo solar, né?
Entendi. Então tem esses ciclos também. Então a gente agora até estou fazendo um projeto com uma colaboradora que é a Rádio Astrônoma, Que legal. lá da Holanda, e ela tem um cenário até dentro das radiogaláxias que a gente vê uma evolução, porque é muito difícil ver a evolução no universo, né? A gente vê só fotografias de diferentes objetos. Ah, mas isso aí é difícil de explicar. Tem uma turma que eu vou te contar. Ainda bem que vocês não fazem parte. Porque tem uma galera que só vale se tiver um filme, um vídeo de uma estrela nascendo. Ah, sim. O pessoal não entende que é um processo que leva milhões de anos. Milhões de anos. né? Então, é justamente, a evolução no universo é milhões de anos. Então, a gente só aprende depois de tentar comparar esse com aquele, e daí tu vê, faz sentido que esse é um estágio evolutivo depois desse. Então, a gente está aprendendo várias dessas coisas. Legal. Então, a gente está aprendendo que os rádios, às vezes, aparecem, fases em que tem emissão rádio, e outras fases eles desaparecem. Então, tudo isso... A gente vê muito com simulação também, né? Que aparece. Que aparece, tipo, quando você falou do campo magnético, né? Que satura o campo magnético e para de emitir jato. Depois volta e aí... emite de novo.